eu sou a Deus de Tarsis. Nós somos casados para sempre há 18 anos. Vamos completar 19 anos agora em abril. Nós somos pais para toda a vida do Victor Manuel, de 16 anos que está ali, e do Joaquimzinho, que estava agitando aqui no início do culto, de 3 anos. E é uma alegria para nós estar nessa igreja que nos acolheu quando nós viemos para Palmeira, né? E agora nós temos também a minha sogra, né? A mãe do Tarsis, que está aqui congregando com os irmãos Ernesto. Irmãos, vamos ler as nossas Bíblias. Peço os irmãos abram no segundo livro de Reis. Nós vamos ler duas partes, no capítulo 5 e no primeiro versículo. E depois nós vamos ler o capítulo 5, do versículos 10 ao 14. Capítulo 5, verso 1, então, diz: Ora, Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era homem notável diante de todos do Senhor e honorável, porque por seu intermédio o Senhor havia concedido libertação à Síria. Ele também era um homem poderoso, valente, porém era leproso. E Eliseu enviou um mensageiro a ele, dizendo: Vai-te e te lava no Jordão 7 vezes, e a tua carne virá novamente a ti, e tu serás limpo. Porém Naamã ficou irado, e foi-se embora e disse: Eis que pensei, ele certamente sairá até a mim, e se porá de pé, e clamará o nome do Senhor, seu Deus, e baterá com a sua mão sobre o local, e recuperará a lepra. Não são o Abana e o Farfar, os rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não posso eu me lavar neles e ficar limpo? Assim ele se volveu e partiu em fúria. E os seus servos se aproximaram e falaram a ele e disseram: Meu pai, se o profeta tivesse te pedido para fazer uma coisa grande, não terias tu feito? Quanto mais agora que ele te disse: Lava-te e ficas limpo. Então ele desceu e mergulhou 7 vezes no Jordão, segundo o dizer do homem de Deus, e a sua carne retornou como a carne de uma pequena criança, e ele foi limpo. Amém? Amém. Irmãos, podem tomar os vossos assentos. Irmãos, para nós é um motivo de grande alegria estar aqui, como a Cris falou. Essa igreja para nós foi que nos acolheu quando nós chegamos em Palmeira das Missões há quase 19 anos atrás, né? A Fernanda aqui, o pessoal mais tempo, nesse tempo aí, lembra, né? Não quero falar tempo antigo, senão pensar que está como velho, né? Mas todos os irmãos aqui, não quero ser injusto em dizer nomes, mas pelo menos a tia Lena tinha que falar da tia Lena, porque a tia Lena foi quem criou o Vitinho, né? Que agora é o Vitão, tá ali, e a tia Lena ajudou a criar ele, né? Então, para nós é um motivo de grande alegria, é como se nós estivéssemos no meio da nossa família. Vocês são irmãos do coração dessa igreja que muito orou por nós, o Montenegro está aqui, a oração que nós começamos aqui, irmão Pelé, continua lá na São Bento, né? A gente continua lá nas quartas e no sábado, como eu trabalho lá, a gente faz oração às manhãs lá, ligado também aqui dessa igreja, que a gente aprendeu a orar, aprendeu a amar. Eu não quero citar nomes, mas você que está ali também, né? Tantos irmãos queridos, o Railan, quando nós estivemos aqui em 2009, o Railan e eu eram os dirigentes aqui o Madepan, né, dos jovens, né? E até hoje tem uma foto lá, né, do nosso encontro. Então são coisas lindas. Hoje ter o Railan aqui, como o Railan falou, é um culto especial, e mais especial ainda por isso, né? De nós estar aqui quando nós estivermos no meio da nossa família. Então fica o meu abraço, o meu carinho a cada irmão, a cada irmã. Nós sempre estamos orando por vocês. A minha mãe que está aqui agora em Palmeira, né? Também sendo acolhida por vocês. Muito obrigado. Irmãos, vamos à palavra do Senhor. Nós queremos falar sobre Naamã nessa noite. Quem que era Naamã? Né?
a Bíblia, em 2 Reis, ela relata essa história de Naamã. Naamã, ele era comandante do exército da Síria. Ele era um homem influente, um homem conhecido. Ele que preparava o exército para sair para as batalhas. Era ele que ia na frente, comandando as batalhas. E a Bíblia fala também que Deus concedeu vitória e libertação à Síria através de Naamã. Mas o versículo seguinte ele vai falar: porém, ele era leproso. E é nisso que nós queremos falar essa noite. Que Naamã, ele era um homem influente lá fora. Mas quando ele chegava em casa, ele despia da sua armadura, ele tirava a sua armadura, ele via a lepra que estava no seu corpo. As coisas que ninguém via lá fora, que ele não era desonrado lá fora, dentro da sua casa tinha a sua fraqueza. Irmãos, isso é um mistério de Deus, porque, como a Cris falou, diante de tudo, ele era um homem vencedor. Diante da sociedade, ele era um homem vencedor. O seu rei, ele era como se fosse o ministro do exército, né? Ele era um capitão, ele era um homem notável. Mas dentro de casa, ele era um homem que precisava ficar separado da sua família, porque a lepra o separava até da sua família. Então esse homem vivia dessa forma, até que um dia a sua esposa chega para ele, quem sabe, agora estamos conjecturando aqui, e pediu a ele: meu marido, eu preciso de alguém para me ajudar. E ele, numa dessas vitórias dele que ele teve, foi sobre Israel, e ele traz uma menina. A palavra de Deus vai dizer que trouxe uma menina, e essa menina vai trabalhar para Naamã, vai trabalhar para a esposa de Naamã, servindo na casa. Essa menina, ela veio como escrava, e ela está ali servindo a Naamã e a sua esposa. Então, com o convívio, ela começa a entender o poder que Naamã tinha. Ela começa a entender para quem ela está trabalhando. E dentro de casa, ela descobre também o que tinha de problema dentro daquela casa. E, de repente, a esposa de Naamã fala para a menina. E a menina diz assim para a esposa de Naamã: ah, se o meu Senhor conhecesse o profeta que tem lá em Israel, ele seria curado. Então nós vemos aqui, irmãos, que tinha alguém dentro da casa, né, que conhecia o Deus de Israel. E essa menina, sabendo da condição, ela desejou o bem ao seu patrão. Ela desejou que aquela família melhorasse. E ela sabia que a cura estava em Israel. Então, o rei da Síria pega, faz uma carta e manda ao rei de Israel, dizendo: estou mandando o meu capitão aí, e vocês têm jeito de curar ele. E o Deus de vocês diz que cura. Manda junto com ele, com a carta, presentes, ouro, né, para agradar o rei, para ver se garante a cura. Imagine a importância de Naamã para o rei fazer uma carta, pegar aquela riqueza e enviar. Mas quando Naamã chega perante o rei de Israel, o rei de Israel diz: mas está querendo de novo uma guerra conosco, porque sou eu Deus para curá-lo? Sou eu Deus para curá-lo dessa lepra? E ele se rasga as suas vestes em desespero, porque ele não era capaz de curar Naamã. Então o profeta de Deus, Eliseu, fica sabendo e diz: que isso? Que isso, rei? Por acaso não tem profeta em Israel? Manda ele vir falar comigo. Agora imagine nos dias de hoje, irmãos. Você está prestes a receber o ministro do exército de um país vizinho, né? E esse ministro está esperando tapete vermelho. Ele está esperando que recebam ele com honrarias. Ele está esperando que façam tambores, que façam alaridos, que divulguem que está chegando o grande general do rei da Síria. Porém, Eliseu, quando Naamã está se aproximando, Eliseu manda dizer por um menino de recado. Ele nem foi receber. Ele manda dizer
ele disse assim, ó, vai lá e diga para ele se banhar 7 vezes no Jordão. Então isso enfureceu Naamã, porque Naamã estava esperando, não, ele tinha que vir aqui, orar por mim, botar a mão na cabeça, botar a mão na lepra, ele tinha que fazer dessa forma. E sabe o que eu aprendo com isso, meus irmãos? Que muitas vezes a gente quer enquadrar o jeito que Deus tem que fazer o nosso milagre. Muitas vezes a gente espera, não, vai ser essa pessoa que vai me abençoar, não, vai ser isso que vai ser no futuro, e se não for assim eu não quero. Não, irmãos, nós precisamos descansar em Deus, deixar Deus fazer da forma que Ele quer fazer. Não adianta nós começar a querer que Deus faça dessa forma ou de outra forma. Nós precisamos descansar, confiar em Deus. A gente sabe que Ele vai fazer do jeito que Ele vai fazer. Nós não precisamos saber. Nós não precisamos saber do jeito que Ele vem, mas nós temos uma certeza, Ele vem e o milagre vai acontecer na nossa vida. E Naamã questiona, mas será que eu não posso ir lá para minha terra, nos rios que são cristalinos para me banhar? Eu vou ter que me banhar no Jordão, que tem uma terra, uma água escura, turva, para eu ficar limpo. Mas Naamã estava acompanhado de homens sábios, que disseram para ele, mas Senhor, se o profeta dissesse que era para fazer algo difícil, o Senhor não faria para ficar curado? Esses amigos de Naamã representam o Espírito Santo, o Consolador, aquele que é o nosso amigo. Muitas vezes a gente quer agir da nossa forma, irmãos, mas a maior desafio do crente é fazer a vontade de Deus. Muitas vezes Deus diz não e nós insistimos no sim. Muitas vezes Deus desespera e nós se desesperamos porque Deus desespera. Muitas vezes Deus desespera. Espera em mim, não se abate, espera. Mas faça a vontade de Deus, faça a vontade desse bom amigo, o Espírito Santo, o Consolador. Ele está com nós todos os dias, Ele está dentro de nós, fluindo em nós. Amém? Mas toda essa história bíblica do profeta Eliseu e Naamã, a gente vê muitos pregadores falando sobre a obediência, sobre a importância da obediência, sobre a cura, sobre o milagre. Mas hoje nós queremos contextualizar essa história para a nossa casa, para a nossa família, para o nosso casamento. E nós queremos partir do mergulho. Porque o profeta Eliseu, ele mandou Naamã mergulhar 7 vezes. E era algo muito simples, que Naamã até não queria fazer, de tão simples que era. E quantas vezes na nossa casa, no nosso casamento, na nossa família, são coisas simples que nós precisamos fazer para ser curado, para ser liberto, para ser limpo, e a gente está negligenciando. Uma das características da lepra é que ela deixa a pessoa, naquele tempo, as pessoas ficavam insensíveis, principalmente nas pontas dos dedos. Ela ficava insensível, ela não sentia nada, podia alguém cortar aquele dedo, que ela nem dor não ia sentir. E é isso que a lepra faz, ela deixa insensível. E como a Cris falou, nós vamos falar agora sobre 7 mergulhos que a gente precisa restaurar no nosso casamento, na nossa vida e na nossa casa. E nós vamos começar pelo primeiro mergulho, que é uma coisa que as mulheres não gostam, de conversar. Quantas vezes no nosso casamento a nossa vida vai mal porque não tem diálogo? Ou quando tem diálogo é aquela aspereza, né? Não tem harmonia, a gente não sabe o que o marido precisa, não sabe o que a esposa precisa, não sabe como que foi o dia. E nós precisamos saber, irmãos, Efésios, capítulo 4, 29, diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, conforme a necessidade, para que beneficie os que a ouvem. Então o diálogo, irmãos,
principalmente os homens com o passar do tempo do casamento, eles começam a ficar mais em silêncio, porque eles notam que quanto mais eles falam, mais eles entram em problema, porque a mulher, ela não quer saber uma coisa só. Se acontece alguma coisa, para o homem dizendo, está tudo bom, mas a mulher, ela quer saber detalhes. Um exemplo, amor, aconteceu um acidente de trabalho lá no serviço e um funcionário se machucou. Quem foi o funcionário? Que jeito foi? Olha, foi eu que trabalho lá, mas está tudo bom. Tudo bom com ele, mas ele se machucou muito, foi para o hospital? Eu não sei, está tudo bom. Mas como que você não sabe? Não, eu sei que ele está bem, mas está tudo bom. Mas vamos trocar de assunto, porque está tudo bom. Então, muitas vezes, a mulher, ela quer saber detalhes, ela quer saber o que está acontecendo. E o homem não tem, muitas vezes, a paciência e, às vezes, até a inteligência de saber que quando você vai dialogar com a tua mulher, ela vai querer saber detalhes. Então, com respostas vagas, geralmente não convence as mulheres. Então, as mulheres, as esposas, elas precisam de respostas mais tangíveis, né? E aí tem os extremos também. Quando briga ou não está satisfeito, que faz a greve do silêncio. Ficam dias convivendo na mesma casa. Oi? Nem oi às vezes não sai, nem bom dia só se for para você. Tô indo. São coisas simples que afetam o relacionamento e vai ruindo. E aí depois, quando a gente chega e vê um problemão no relacionamento, pergunta, mas o que houve? Parecia que estava tudo bem. O rei estava no comando do exército, mas lá na sua casa faltava diálogo. Lá na sua casa a lepra aparecia. Com quem ele convivia com o seu problema. Às vezes, para os de fora, a gente dá tudo. E para dentro de casa, a gente não dá nada. Para os de fora, a gente tem paciência, trata bem. Para os de casa, a gente não tem paciência, não trata bem. Para os de fora, recebe uma visita, faz uma mesa bonita. Para os de casa, não. Então, são coisas pequenas que fazem a diferença no nosso casamento. Às vezes eu digo para aqueles lugares, não, porque não é porque nós falamos aqui, não vai achar que nós somos perfeitos, não. A gente está todo dia negando a nós mesmos, pegando a cruz, né? E muitas vezes eu chego em casa e eles dizem assim, não, peraí, vamos fazer de conta que é uma visita, né? Porque a visita, viu como é que é a visita? Chega alguém lá na nossa casa e uma visita, mas senta aqui, vamos conversar, vamos fazer um chimarrão. E muitas vezes chega o teu marido em casa, cuida, Zé, vai chegar tudo aí, cuidado. Então, muitas vezes nós precisamos ser mais ponderados e dar o máximo, porque realmente vale a pena. Porque a gente fala muito em família, mas você sabe que na prática é isso. Muitas vezes a gente dá o máximo pelos estranhos, dá o máximo por quem nem às vezes nós conhecemos. E pela tua esposa, pelos teus filhos, é sempre no grito, é sempre fazendo de uma maneira, sempre como se fosse dando muito trabalho para você, mas faça com amor, faça melhor do que se fosse a família. Você não precisa guardar aquela toalha bonita para colocar só quando vem a visita, talheres e pratos bonitos só para quando chega a visita, não. Pode tirar da cristaleira, irmão, faça uma café bonito para o teu esposo, para a tua família. Não espera a visita. Sabe por quê? Quem vai estar do teu lado é teu cônjuge, tua esposa, teu esposo, teus filhos. Essas pessoas que valem a pena na tua vida. O segundo mergulho, vamos pensar que é o segundo mergulho, algo muito simples também, é ter tempo de qualidade, tempo para ficar junto, mais tempo para a esposa, para o cônjuge do que para o celular, tempo para conversar, tempo para fazer um carinho, para ter um cuidado. E a importância que a Bíblia traz para o tempo de qualidade, ela está escrita em Deuteronômio que diz assim, se tiver um homem recém-casado, não será enviado na guerra, nem assumirá nenhum cargo público. Durante um ano, estará livre em casa para dedicar-se à sua mulher e fazê-la feliz. A importância de ter tempo, de ficar, de cuidar da sua família, de conhecer, de ter intimidade, de conhecer as dificuldades, conhecer as suas angústias,
muitas vezes, irmãos, a gente fala assim, ó, os casados têm que namorar. E os irmãos, muitos, né? Não vou falar que é uma faixa etária, não. Isso é muito que diz assim, não, agora já casei, agora não precisa mais. Isso aí é coisa de gente nova. Isso aí é coisa adolescente. Essa história de namorar, jantar romântico, é coisa desses pecais aí que agora inventaram na igreja. Mas não, isso aí é frescura. Irmão, não é frescura. Irmão, é o teu cônjuge, a tua esposa. Tinha um tempo, você já levou ela para um jantar só com vocês dois. Não precisa ser coisa chique, irmão. Pode ser uma coisa simples. Mas faça com o coração. Faça com todo o melhor que você pode dar para ela. Pode ser embaixo de uma árvore, no sul da tua casa, mas é algo que você fez diferente, é algo que você se esforçou. Então não é a quantidade, muitas vezes, de horas que você vai passar, porque muitas vezes a gente está dormindo, mas é a qualidade dessas horas, é o tempo de qualidade, é a presença de coração que precisa estar nesse casal. Eles precisam estar conectados e ter tempo um para o outro. E o terceiro mergulho, ouvir de verdade. Essas mulheres são pericas. Quando contam uma história inteira e percebem que o marido não está escutando, ou está lá em outro mundo. E ela pergunta, mas o que eu te falei? Ela pensa. E isso desanima qualquer mulher. E o que a Bíblia fala? A Bíblia fala que nós precisamos ser tardio para falar e tardio para ligar. Mas não diz que é para não ouvir. Então tem que ter tempo para ouvir e estar presente quando vai ouvir. Não é ouvir com o celular na mão, ouvir fazendo outra atividade. Senta e escuta, pergunta, interage. E muitas vezes o marido precisa se esforçar, precisa dizer, é verdade, meu Deus. Mas você tem que estar ouvindo, porque ela vai perguntar. Eu não acredito, mas fizeram isso. Mas nós vamos orar e Deus vai responder. Meu Deus, essa mulher ela vai olhar para esse marido e vai dizer, mas que homem de Deus, olha só, eu não tenho problema para ele, ele disse que vai orar e que nós vamos vencer. Irmão, você é o sacerdote do teu lar. O teu primeiro ministério é a tua família. A tua esposa, ela precisa se sentir segura com você. Ela não pode se sentir assim, se a casa pegar fogo, eu tenho que sair correndo para chamar o marido, porque nem isso vai estar atento. O marido precisa estar atento ao que a sua esposa está falando, e ele precisa dar resposta e tentar ser o máximo carinhoso. Não precisa ser, irmão, não precisa dar aquelas respostas carinhosas, tipo, mas tu acha que eu tenho tempo para estar te ouvindo essas besteiras? Eu acho que não tem mais o que fazer. Irmão, isso não se fala, irmãos. A gente precisa dar atenção. É o teu cônjuge, é a tua esposa. E o quarto mergulho ninguém precisa. Pedir perdão. Como é difícil a gente pedir perdão, reconhecer que está errado. Pedir perdão, porque senão as nossas orações elas não são ouvidas. Às vezes está com aquela encrenca em casa e está orando, mas a oração não está subindo. Porque se a gente não perdoar as ofensas do nosso irmão, Deus não perdoa as nossas. Irmãos, o perdão, ele é algo que é muito fácil você perdoar o estranho. Às vezes alguém cruzou o teu carro lá, bateu você, e você perdoou, tudo certo, vai pagar, está perdoado. E muitas vezes dentro de casa você tem dificuldade de perdoar o teu filho, perdoar a tua esposa, perdoar o teu esposo. E perdoar, irmãos, não significa que você tem amnésia, que você vai esquecer, não. Perdoar é entregar, é perdoar, é esquecer, no sentido de que você não vai mais ficar trazendo à luz aquilo. Porque muitas vezes a pessoa perdoa, eu não vou dizer que é mais que os irmãos que acontece isso, que não é, está perdoado, mas de repente dá outro problema. Mas de novo, mas aquela vez, já puxa outros, começa a desenterrar problemas, desenterrar aquilo que o marido achou que estava perdoado, mas começa tudo de novo. Então perdoou, dívida está paga, começa uma página nova, aquilo que ficou para o passado, e a gente precisa exercitar o perdão, porque é um condicionante para nós chegar ao céu. Jesus disse, se
nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados por Ele. E o que Ele fez por nós é muito maior. Ele perdoou até os pecados escondidos. Aquilo que nós escondemos de todo mundo já está perdoado. E Ele já perdoou isso. Quanto mais nós vamos perdoar aquele que está dentro da nossa casa. E o quinto mergulho, vamos falar de orar juntos. Orar juntos, tanto pela transparência, porque tem que ter uma transparência entre o casal para orar juntos, mas também por confiar na oração do cônjuge. O Tarsis falou lá, será que eu consigo pedir oração pelo meu cônjuge quando eu estou doente? Ele mesmo vai ser o sacerdote para orar por mim? E quando nós oramos juntos, nós temos poder de igreja, porque nós estamos em dois, e o que é acordado em dois é selado no céu. E o sexto mergulho, irmãos, é servir um ao outro. Esse também é difícil, né? Porque a palavra do Senhor diz que a mulher tem que ser submissa ao seu marido. Eu relutei muito mesmo, sobre servir. Eu não entendia que o meu primeiro ministério era servir meu marido. Eu achava que meu marido, eu fazia minhas coisas, ele fazia as coisas dele, todo mundo vivia em harmonia, mas eu não fazia. E eu tinha que fazer. Essa parte também. Mas como é difícil, hoje em dia, com o que é pregado no mundo, da mulher não poder servir. Só que a palavra do Senhor fala que é para um levar os fardos dos outros. Um ajudar o outro. Não é também só a mulher servir e o homem sentar e esperar. Então, quando no casamento os dois servem, os dois se doam, um para ver o bem do outro, a paz. E outra coisa, irmãos, as pessoas hoje, elas casam assim: eu vou casar já com separação de bens, porque se der um problema lá na frente, o que é meu, o que não é meu, não é meu. Irmãos, vocês estão casando, quem casa com Deus abençoando, diante do que a Bíblia fala, você casa para sempre. Não se preocupa com isso. E outra coisa, irmãos, casamento é trabalho, dá muito trabalho, é esforço. Você sabe o que é esforço? É fazer uma força além do normal. E quando Deus diz para nós, esforça-te, é para nós fazer uma força além do normal. Muitas vezes os maridos trabalham, chegam em casa e pensam assim: eu não preciso mais fazer nada, já trabalhei. A minha função é trazer a comida para casa. Muito bem, você ganhou, você já fez essa força, mas agora vem a vez do esforço. A vez de você perguntar como é que a tua esposa está, tomar um chimarrão, tirar um tempo de qualidade. É trabalho, irmãos, é trabalho. Filhos bem criados, é trabalho. Não adianta você querer delegar, terceirizar a educação dos teus filhos. Você precisa trabalhar, você precisa estar lá atento na escola. Será que está tudo bem na escola? Será que não está respondendo os professores? Nós estamos vivendo um tempo de inversão de valores, um momento em que o mundo prega ao contrário, e nós estamos indo na contramão do mundo, contra a correnteza com os nossos filhos, com a nossa esposa, contra tudo que estão falando aí fora, e a gente precisa estar atento. O que os professores estão ensinando para os teus filhos? Muitas vezes, hoje está uma coisa assim, que ensinam coisas horrendas na escola, e muitas vezes os pais nem sabem. Olha, eu nem sabia que estavam falando disso na escola. Acorda, meu amigo, trabalhe, isso dá trabalho, família dá trabalho, e o que é bom dá trabalho. É muito lindo eu olhar para a família do Raimundo aqui, dar para os seus filhos, coisa mais linda, família mais linda, mas dá trabalho, eles acordam cedo, eles trabalham, eles cuidam das crianças, e dá trabalho. Então nós precisamos ter a certeza que ter uma família estruturada dá trabalho. Eu vou precisar acordar um pouco mais cedo, eu vou ter que precisar sacrificar, quem sabe, um almoço para levar meu filho para a escola, mas eu preciso saber que esse esforço ele vai ser recompensado ali na frente. E a palavra do Senhor também diz que quem não cuida dos seus é pior do que o incrédulo e negou a fé. Então não adianta a gente cuidar de tantas coisas e negligenciar a nossa casa, cuidar de tantas coisas e não servir na nossa casa. E o sétimo mergulho que nós queremos falar é de gratidão. Gratidão, agradecer pelo marido que tem, agradecer pela comida que está na mesa,
agradecer pela casa, agradecer pela cama que tem para dormir, para descansar, para repousar. Quantas vezes a gente foca no que a gente quer ter e não é grato pelo que tem? E a palavra do Senhor diz que a mulher rixosa, ela é como uma goteira que fica pingando. Pim, pim, pim. A mulher que fica reclamando, que não é grata, ela fica como uma goteira. Qualquer um fica endoidecido com uma mulher reclamona. Mas nós precisamos ser gratos ao Senhor. Nós estamos ensinando o Joaquimzinho a fazer oração, e a oração dele é obrigado. Obrigado pelo papai, obrigado pela mamãe, obrigado pela comida. É só obrigado, para aprender a agradecer. Como você falou, irmãos, o gotejamento é usado até para tortura contra as pessoas, né, antigamente. E também, irmãos, nós queremos, para concluir aqui, falar que quem sabe você veio a esse culto, tá? Mas é só para o casal, para a família, não. Ele também é para toda a igreja, né? E não importa, irmão, quem sabe você tem medo, você vive os traumas, as palavras de maldição que foram lançadas contra você. Quem sabe você vem de uma família onde você sofreu algum trauma, há palavras contrárias contra a tua vida, mas isso está derrubado em nome de Jesus. E a palavra do Senhor também vai dizer em Isaías 43, diz: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora sairá a luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Deus quer fazer coisas novas nas nossas vidas. Aquelas coisas que às vezes não estão escondidas dentro do nosso lar, da nossa casa, como marido e mulher, mas às vezes são sentimentos que estão escondidos, que eles só aparecem quando a gente está sozinho, quando a gente tira a capa, né? Quando a gente tira a armadura. Deus faz coisas novas, Deus também cura. Irmãos, Naamã, ele foi renovado, ele ficou novo. Ele não ficou uma casquinha lá de cura, não. E a pele dele se tornou igual uma pele de criança. Você sabe que isso é coisa nova. E esse último hino que vocês cantaram aqui, irmãos, que bênção, é coisa nova mesmo. Isso vem de encontro com a conclusão dessa palavra, que Deus está trazendo coisa nova para essa igreja, coisa nova para a sua família. Basta você não olhar para o teu cônjuge achando que ele é teu inimigo, mas olhar para você mesmo e pensar: o que eu posso melhorar, o que eu estou fazendo que é errado. Porque, irmãos, não adianta se você está lá na tua casa e o teu filho, quando fica doente, não pede oração para você orar. Ele não vê você como uma pessoa que pode trazer segurança para ele. Então nós precisamos ser diferença na nossa casa. Eu convido vocês para nós ficar de pé. Eu quero orar por